Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ó Deus, abençoe esta palavra que é tua, e que nós possamos perceber o quanto ela está envolvida em graça, amor e bondade do teu coração para conosco. Em nome de Jesus. Amém. A nossa tese, que tem se baseado naqueles estudos do livro de Números, é de que nós temos atitudes, comportamentos que são automáticos, que se baseiam em sistemas de pensamento já construídos e que precisam ser substituídos. A verdade de Deus existe e nos é dada por Deus exatamente para que a nossa mente seja transformada. Com a mente transformada, nós devemos cultivar uma outra atitude, porque só vencemos uma atitude negativa por substituição de uma atitude positiva. No outro domingo, nós consideramos a atitude de rebelião, a última naquela história de Israel, e que serviu como causa para que Israel permanecesse no deserto 40 anos adicionais. Toda uma geração que morreu ali no deserto. Saiu do Egito a caminho de uma terra prometida, uma terra preparada por Deus onde manava leite e mel e nunca chegou lá. Jesus veio para nos oferecer isso. Vida e vida em abundância. Mas muitos filhos de Deus não chegam a essa vida em abundância. Eles somam anos frequentando a igreja, lendo a Bíblia, fazendo suas orações, mas vivendo num deserto, infecundos, tristes e vazios. E a razão disso é que essas atitudes ruins que estão ali no livro de Números, e se você não ouviu os sermões anteriores, eu fiz um resumo do que preguei no retiro da igreja, há 2 ou 3 domingos atrás, e domingo passado preguei novamente sobre o assunto. E você pode encomendar a fita e ouvir isso na sua casa e ampliar os seus estudos lendo a palavra de Deus. Mas domingo passado nós consideramos a questão da rebelião. Estão lembrados daqueles homens que procuram a Moisés, que são da tribo de Levi, que têm privilégios dados por Deus, mas eles querem privilégios ainda maiores. Eles argumentam com Moisés de que todas as pessoas são iguais. E é um argumento verdadeiro. E Deus então intervém nessa história toda, eles contaminam, na verdade, a congregação, o povo, sublevam a multidão contra Moisés e Arão. Porque esse tipo de discurso as pessoas estão sempre prontas a ouvir.
há em nós um espírito rebelde. E nós verificamos no domingo passado a condenação de Deus, a ira de Deus em relação a esse tipo de comportamento. Eu peço que você abra agora a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Agora que você abriu em 1 Pedro capítulo 2, o nosso tempo é curto e eu vou só praticamente fazer uma leitura explicativa do texto e responder algumas perguntas que eu levantei domingo passado. Uma delas é o limite da submissão. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é acerca de quem está envolvido nesta questão de submissão. Quem deve se submeter? Estão lembrados do texto que lemos em Romanos 13? Toda alma esteja sujeita à autoridade. Quem deve se submeter? Todos nós. O texto aqui fala de grupos que estão numa posição de submissão. Quem são eles? Nós, versículo 13, sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Então, o cidadão comum deve se submeter às autoridades. Depois, no versículo 18, vós, servos, sujeitai-vos com todo tremor a vossos senhores, empregados devem se sujeitar a seus patrões. E, capítulo 3, semelhantemente, vós, mulheres, homens, fiquem satisfeitos com essa parte, estejam sujeitas a seus maridos. Sede submissas a vossos maridos. É interessante que o capítulo 3 começa com a expressão semelhantemente, ou seja, dentro deste caminho, dentro desse esquema que Pedro está tratando, que é o de submissão. E aí, no versículo 7, vem novamente o semelhantemente, que o tradutor mudou a palavra para igualmente. Igualmente o quê? Dentro desse esquema de submissão, vós, maridos, os maridos também entram nisso. Diz que as mulheres devem ser sujeitas a seus maridos, diz que os maridos devem viver com elas com entendimento. Eu não sei o que é mais difícil, se é a mulher se sujeitar ao marido ou se é o marido entender a mulher. Porque os maridos devem semelhantemente viver com as suas mulheres com entendimento. Para entender a mulher é preciso ouvir. Aí é que começa o problema masculino. Tem homem que quando a mulher começa a falar, ele abre os braços. Porque ele sabe que vai ser engolido. Então ele não passa na goela, na garganta da esposa, e há tempo de alguém vir socorrê-lo e puxá-lo pelas pernas. E salvá-lo. Porque as mulheres, via de regra, são mais articuladas que os homens para falar. O garoto pequenininho ganha um carro e fica lá, brrr, brrr, brrr,
A mulher ganha uma boneca e fica conversando com ela, a menininha. Então a mulher sabe conversar, porque tem um treinamento que vem de longe. Adoram conversar. Homens se juntam para jogar futebol, para pescar, para jogar cartas, mas mulheres se juntam com outras mulheres para conversar. Elas adoram esse negócio. Então, quando o homem vai viver com sua mulher com entendimento, ele vai entrar num terreno de domínio feminino. Ali mulher manda. E não é fácil, porque algumas, se não vencem pela razão, vencem pela exaustão. Mas o texto é de um homem que se submete a uma situação que para ele não é muito agradável. Mas ele se esforça para ouvir e para entender a sua esposa. Por que mulher fala muito? Ou não fala? A minha experiência é de que pessoas que falam muito são pessoas que têm a sensação de que não são ouvidas. Algumas ficam falando e perguntando: está me entendendo? Está me entendendo? Pois é, eu levantei ontem às 6 horas da manhã, está me entendendo? E então tomei meu banho, está me entendendo? E aquele está me entendendo vai toda hora, porque a pessoa não se sente entendida. Outras falam assim, ó, batendo, né? Que é para você olhar. Porque a sensação é essa: eu não estou sendo ouvida. Raramente os homens fazem isso. Em cada 10 pessoas que fazem assim, 9 são mulheres. Homem tem um treinamento para ficar calado. Alguém já disse que isso já veio também lá de muito tempo. Deus criou o homem e deixou-o sozinho no jardim do Éden. Ele ia conversar com quem? Ficava calado. Quando criou a mulher, já tinha um ambiente sociológico. A mulher já foi criada num espaço de relacionamento, já tinha alguém para tagarelar. Então ela já do início já começou assim, né? Tendo a possibilidade de falar e falando. O homem não. Foi criado ali, começou os seus primeiros passos na vida, formando o seu DNA de comportamento caladão. Então, quando a pessoa começa a cutucar e está me entendendo, está me ouvindo, está não sei o que, está não sei o que lá, é porque ela, no fundo, se sente não ouvida. Eu diria aqui para os homens: você quer que a sua mulher fale menos? Separe um tempo para ouvir. Quando ela começar a falar, você diz assim para ela: senta aqui. Aí bota uma cadeira na frente dela, senta na frente dela e diz: pode falar que eu sou todo ouvido. Mas não muda de canal, não. Porque ela vai perceber. Se ela começar a falar, e você começar a pensar no Palmeiras, no jogo de domingo, como é que o Palmeiras entra em campo, e não sei o que lá, ou piedosamente começar a orar pelo pastor, pelo diácono, pelos professores de história dominical, pelo presidente, pelos ministros do Supremo, pelos deputados, pelos senadores, para aproveitar o tempo, ela vai ver. Então para diante dela e ouça. Porque às vezes ela está falando demais porque não é ouvida. Então o texto diz que homens convivem com suas mulheres com entendimento, significa que buscando um entendimento, muitas vezes o que vai prevalecer é a vontade da mulher e não do homem. Para mandar não precisa entendimento.
Se a relação marido e mulher é o homem manda e a mulher obedece, tudo bem. Mas nem sempre é assim. Às vezes a sua mulher não se chama Esther, se chama Amanda. Quer dizer, ela é A e ele é O. A Amanda obedece. E a coisa é estruturada assim, e ela quer mandar mesmo. E se a relação fosse só do homem, chegou, falou, está decretado. Era muito simples, não precisava de entendimento nenhum. Mas quando a Bíblia diz que é preciso entendimento, significa que em um determinado momento, o que vai prevalecer é o melhor. Eu tenho visto homens fazendo muita besteira, sobretudo na área financeira, porque não ouviram a esposa. Vem um amigão do peito e pede dinheiro emprestado. Ele empresta, não vê mais a cor do dinheirinho. Se ouvisse, a mulher não emprestava. Eu estou lá no meu gabinete, eu não posso correr, a pessoa marca para falar comigo, em vez de falar com Almir. Almir não gosta, mas ele me pediu que eu avisasse que quem precisa dele, ele está pronto a dar 5, 6, 7 minutos de atenção. E a pessoa chega lá, eu estou ali, não posso fugir, tem hora marcada, aquele tempo é dela e vem para me pedir dinheiro emprestado. Eu duvido que tenha alguém aqui que levante a mão e diz assim, fui lá e o pastor me emprestou. Desanimei? Porque o primeiro princípio é esse, não empresto sem falar com a minha esposa. O dinheiro não é só meu, é dela também. E se maridos ouvissem mais as esposas, não entrariam nesse tipo de coisa. É preciso, tem outros passos aí também que os maridos vão dar glória. Mas a irmã disse bem. Voltemos lá ao texto. 1 Pedro 2, você está lá? 13. Sujeitai-vos. Sabe o que significa esse verbo? Significa que cada pessoa se sujeita. A sujeição é algo voluntário. A pessoa não pode ser forçada a se sujeitar. Pais que forçam os filhos para tudo, um momento, vão enfrentar uma rebelião terrível. Também em casa. Também autoridades. Ninguém na Bíblia insiste na sujeição dos outros a si próprio. Não existe esse modelo na Bíblia. Da pessoa estar por cima e cobrando dos outros a sujeição. Existe Deus dizendo para quem está embaixo se sujeitar aos que estão em cima. Mas não existe quem está em cima exigindo a submissão, porque a submissão deve ser voluntária. Mas o texto diz no versículo 13, o grande motivo para nós nos sujeitarmos. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Por quê? Por amor ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção a isso que eu vou dizer. Nós estamos vivendo numa época que valorizou, como em nenhuma outra época antes, a liberdade individual.
Ontem eu estava dizendo que nós já chegamos ao extremo da liberdade individual, depois de passarmos pela liberdade ética, de cada um faz o que quer. Nada é pecado, nada está errado, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Chegamos à liberdade filosófica. Cada um cria a sua própria verdade. Para mim, a verdade é essa. A sua verdade não é melhor do que a minha. Então, as pessoas valorizam de forma extrema a sua liberdade pessoal. Eu estava falando isso porque hoje, nas igrejas, toda a cultura é de que o trabalho no reino de Deus é um trabalho para voluntariado. Como se existisse na igreja esse tal de voluntário. Como se nós não fôssemos servos e não tivéssemos um Senhor a quem servir. Deus não pergunta assim para a gente: você quer fazer isso? Você gostaria de fazer isso? Que tal nas horas vagas você fazer isso? Servo de Deus não tem hora vaga. Não tem férias, não tem feriado, não tem nada disso. Servo de Deus é servo de Deus 24 horas por dia, todos os dias. Mas nós temos essa ideia hoje. Então a ideia de submissão é alguma coisa que a gente resiste com todas as nossas forças. Mas eu quero dizer para os irmãos que submissão é um ensino das Escrituras. E se você resolver cultivar essa atitude, você vai observar como a graça de Deus, a bondade de Deus para com você está presente nisso. Por amor do Senhor, por causa do Senhor. Imagine Jesus chegando, vestido de glória, e dizendo para você: José, eu queria que você fizesse isso para mim. Você faria? Eu acho que você empregaria toda a sua vida para isso. A Bíblia diz que por trás da autoridade está Deus. Só que a gente não vê a Deus. O que a gente vê? A gente vê a autoridade humana com suas fragilidades. A gente vê um governo que cobra impostos com uma voracidade tremenda e dá muito pouca coisa em troca. E a gente acha que nós podemos não nos submetermos a esse governo. Deus diz: não é assim. A gente vê as falhas, as mulheres veem as falhas dos maridos, os maridos das esposas, os filhos dos pais. E por causa da fragilidade humana, nós achamos que temos uma desculpa diante de Deus para cultivarmos um espírito rebelde. Como é que funciona o espírito rebelde? O espírito rebelde funciona assim: se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor. Eu faria que isso e isso acontecesse. Se ele não faz isso e isso acontecer, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer com que isso aconteça. E aí nós tomamos para nós uma autoridade que Deus não deu. Deus está nos treinando para o céu. Há muitos problemas que existem no mundo diretamente vinculados à falta de submissão. Eu diria que quase todos eles. O Enem deu o seu relatório. Escolas públicas do interior tiveram um aproveitamento muito melhor no exame do Enem do que as escolas públicas da capital. Sabem por quê? Professores podem responder isso, porque é mais fácil estabelecer disciplina
nas escolas do interior do que na capital. A falta de disciplina, a falta de submissão ao professor em sala de aula faz com que o rendimento escolar das escolas públicas da capital, das capitais, esteja lá embaixo, lá embaixo. É o pior rendimento. Quando nós cultivamos um espírito rebelde, nós perdemos muito. Perdemos esta comunhão com Deus que vem por este caminho. A outra coisa que eu gostaria de dizer, lendo o texto, meus irmãos, é que há limites. Eu vou correr agora, porque teremos celebração da ceia, estou pulando 2 pontos, mas vou tratar da questão de limites na submissão. Eu creio que os limites da submissão vêm do seguinte: primeiro, o entendimento do que está lá, versículo 15 e 16, principalmente o 16. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, obedecendo, sendo submisso, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Eu pulei esse ponto de como é que a gente faz isso. Como é que a gente bota uma mordaça em outras pessoas? Tem muita gente que amariam fazer isso, botar uma mordaça na mulher, botar uma mordaça no marido, botar uma mordaça no patrão. O texto diz como é que a gente faz. E aí começa o versículo 16, como livres. Submissão não é uma corrente com uma bola de ferro na ponta. Não é coisa de escravo, mas de gente livre. Deus não nos chama para a irresponsabilidade na submissão. Há limites quando nós nos submetemos a outras pessoas. Primeiro limite que eu devo considerar, a questão da fonte de autoridade. Se é doméstica ou se é na empresa, por exemplo, na escola, é evidente que pais podem tomar certas atitudes com os filhos que as pessoas de fora não podem. Pais podem pegar os filhos de vez em quando e, chinelada no traseiro. Mas é evidente que a professora da escola dominical não pode fazer isso. O diácono da igreja não pode pegar um garoto que está correndo e levar num canto e dar-lhe uns tapas. Então a fonte já estabelece um limite para a autoridade. Há coisas que a gente suporta dentro de casa, porque a casa, o ambiente da família, é um ambiente sobre o qual Deus derrama graça mais abundantemente e estabelece elos de identidade mais profundos e mais fortes. Segundo, severidade. Há sofrimentos que a gente tem quando nos submetemos. E eu devo dizer, está aqui, vou ver se vai dar tempo da gente considerar o exemplo de Cristo, porque submissão, às vezes, e até com frequência, causa dor. Mas qual a severidade dessa dor? Às vezes a severidade é passiva. A mulher submete o marido que ele não é capaz de dizer obrigado. Não é capaz de elogiar nada que ela faz. Critica o que ela faz de errado, mas elogiar o que faz de certo, nunca. Não é capaz de dizer eu te amo, você é importante. Isso machuca a mulher. Agora, este sofrimento
passivo, ou seja, do que o outro não faz, convém, é diferente do sofrimento ativo da mulher que apanha do marido. O sofrimento ativo não é para ser tolerado. O passivo você ainda vai tolerando, mas o ativo, a pancadaria, o desrespeito é o extremo. Às vezes há o sofrimento ativo de forma verbal, e a gente vai vendo até onde suporta isso. Mas eu diria que esse é o terceiro ponto, o terceiro nível. É a questão da frequência. Você chega no trabalho e seu patrão, com uma semana de emprego, já te destratou na frente dos outros, já te reduziu a uma escala abaixo de zero, já tentou esvaziar toda a sua dignidade pessoal e o humilhou na frente dos outros. 2 vezes naquela primeira semana de emprego. Ou o outro, que tem 15 anos de emprego, e pela segunda vez, o patrão fez isso com ele, o humilhou na frente dos outros, destratou, subtraiu de sua dignidade. Ele olha, 15 anos, se ele continua do mesmo jeito, se não melhorou nem um pouquinho, nesses próximos 15 anos ele vai fazer outras 2. Até lá eu já me aposentei, talvez eu só tenha que suportar mais uma vez. Dá para segurar. Agora, se fez isso 2 vezes na primeira semana e manter a média, daqui a 15 anos, a 30 anos, quanto que vai ser isso? Mais de 1000 vezes. Sendo tratado dessa maneira, cai fora. Se não pode cair porque o mercado não tem emprego, não tem vagas, fica de olho, fica pedindo a todos os seus amigos e orando todos os dias. Deus me arruma um emprego, Deus me arruma um emprego. Mas se prepare para sair desse tipo de situação. Então, a frequência com que as coisas acontecem. 4º nível. Quem está sofrendo? Há sofrimento que nós suportamos porque estamos sozinhos nisso. Mas, às vezes, tem mais alguém sofrendo junto. Às vezes é uma mulher casada com um homem que não tem um parafuso a menos, tem um monte de parafuso a mais, todos nos lugares errados. Trava. Na hora que ele deveria se mancar e ver determinadas coisas, não vê. Eu me lembro uma vez que uma irmã da igreja me procurou e disse, pastor, está acontecendo isso e isso no meu casamento. Eu acho. Aí eu chamei o marido dela e perguntei. Ele disse, não, está acontecendo nada disso não. Não, pastor, ela está enganada. Uma semana depois ele me mandou uma carta, confessando que estava, por escrito. Eu chamei os 2 de novo e disse, está acontecendo. E eu quero dizer para a irmã o seguinte, se separe dele, imediatamente. Ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda, mas a irmã tem que proteger os outros membros da família que ele está causando mal. Eu não preciso dizer o que foi. Ela não tinha que se submeter àquele homem porque era marido dela. Enquanto dentro de casa tem pessoas que estarão com marcas muito mais severas do que o sofrimento dela. Eu estou sofrendo sozinho, eu posso resistir, mas há outros que estão sofrendo também. Esses são limites. Como você cai fora nessa hora? O texto fala acerca de Jesus. Versículo 21 do capítulo 2. Porque para isso fostes chamados. Para quê? Para nos submetermos mesmo em situações de sofrimento. Porquanto também Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo. Quando estamos debaixo de sofrimento,
devemos seguir o exemplo de Jesus se queremos cair fora. Versículo 22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se você está debaixo de uma situação de dificuldade, não saia por aí falando para todo mundo. Não saia por aí expondo a intimidade de sua vida. Eu tenho visto pessoas que têm dificuldade no casamento e dizem isso para todo mundo. Para com isso. Quanto menos você falar, mais autoridade terá se o seu casamento tiver um desfecho ruim. Às vezes tem. E às vezes tem que ter. Mas se tiver, você esteve diante de Deus, você respeitou o seu marido, respeitou a sua esposa, até onde você pôde ir. E quando não pôde mais ir, encontrou a porta de escape, porque Deus dá. E se você acha que está demorando muito, peça a Deus que dê. Mas enquanto não há essa porta de escape, um bico calado em relação aos outros. Mas você pode ainda falar. Como? Se você está debaixo de um sistema de autoridade, procure quem tem autoridade sobre ele, sobre ela, sobre eles. Se é um caso de família, procure o pastor. Ele tem autoridade espiritual. Venha com sua esposa, seu marido. Conversem ali, coloquem as coisas diante dele. E o exponha ou a exponha a alguém que tem também autoridade. Quer dizer, não saia desta cadeia de autoridade. Naturalmente que você deve procurar confrontar aquilo que você ouviu com o que a palavra de Deus diz. Porque aquilo que o pastor fala necessariamente não é o que está nas Escrituras. Eu tenho observado isso na minha experiência. Por último, eu quero dizer aos irmãos que quando nós nos colocamos debaixo de autoridade, nós nos colocamos debaixo da proteção de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz, ainda em 1 Pedro, no capítulo 5, eu tenho que ir adiante. Diz, semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingivos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, os rebeldes, mas dá graça aos humildes, aos que se submetem. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Saiba que Deus tem poder para mudar as coisas, para que a seu tempo Deus o tire lá de baixo e o coloque lá em cima. E enquanto isso não ocorre, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Numa situação difícil, você é tentado a resolver os problemas por si mesmo. A sua vida só vai piorar, mas você pode se submeter a Deus e crer que Deus vai trazer solução dentro daqueles limites que eu mencionei aqui. Oremos. Ó Deus e Pai, a Tua palavra tem
todo conselho teu para aquilo que é melhor para nós. Vivemos num mundo, ó Deus, onde cada pessoa quer que a sua vontade prevaleça. E nós mesmos nos surpreendemos com a frequência com que isso ocorre conosco. Quando não respeitamos os mais velhos, quando não respeitamos nossos pais, quando não respeitamos a autoridade, quando não respeitamos o marido, quando não respeitamos a esposa, quando não respeitamos os filhos, quando não nos sujeitamos uns aos outros. Ajude-nos, ó Deus, a abrirmos mão da mentira de que somos donos da verdade, a cultivarmos uma disposição de ouvir os pais a seus filhos, maridos a suas esposas, esposas a seus maridos, pastores em relação às suas ovelhas, ovelhas em relação a seus pastores. Ajude-nos a ouvir, a procurar entender. Ajude-nos, ó Deus, a abrirmos um espaço que não caiba somente nós, mas que caibam os outros no nosso sistema de tomada de decisões. E, acima de tudo, ó Deus, ajude-nos a nos humilharmos debaixo da Tua potente mão. Ajude-nos a sermos submissos a Ti, em nome